Olá, bem-vindo ao canal Senhor e Senhora Oliveira, né, para vocês que estão no YouTube e para quem não está no YouTube, está no Facebook, né, um bom final de semana para vocês, né, uma excelente noite de sexta-feira. Estou gravando esse vídeo no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, né, no Brasil, e quero falar aqui um pouco, né, do que está acontecendo, né, desse movimento, né, do Dia da Consciência Negra, falando menos do dia em si e tratando mais o caso que aconteceu ontem, né, em Porto Alegre, às vésperas, né, do Dia da Consciência Negra, onde um rapaz foi morto, brutalmente assassinado por dois seguranças de um mercado este, o Carrefour, né, mais uma vez o Carrefour envolvido aí em situações desagradáveis e situações aonde eles a postura com posturas e bem inadequadas para uma marca tão grande, né, para uma empresa tão conceituada e uma empresa que deveria, né, ser um pouco mais humana aí em suas ações, em seus serviços, né? E eu falo isso com conhecimento de causa de várias situações que vêm acontecendo aí no Carrefour, por isso que está essa revolta toda contra o mercado, com razão. Mas vamos lá. Dia da Consciência Negra, né, que seja um dia aí repleto de análises, né, repleto de reflexões a respeito do que você, né, tem feito para que o negro se estabeleça, se equipare aí às outras raças, não vou dizer só o branco, enfim, né, para que as coisas sejam mais justas para o negro, né, no dia 20 de novembro, trazendo à memória aí Zumbi dos Palmares, né, que foi morto neste dia, né, há séculos atrás, né, e que hoje virou essa figura emblemática, né, se transformou nesse líder, né, da resistência, e que devemos se lembrar da sua figura, contextualizarmos essa figura e estudarmos sobre o quem foi, né, o Zumbi dos Palmares em si. Primeiro eu quero deixar, nesse dia de hoje, as minhas condolências, os meus sentimentos aos familiares desse rapaz que foi morto, né, brutalmente assassinado, nesse crime bárbaro, que nada justificava a ação dos policiais, ou dos seguranças, né, nada justificava a ação, a iniciativa, né, e o desfecho do que foi nessa briga. Nada justifica, nada justifica. Eles estavam ali trabalhando, né, fazendo a segurança do local, e na verdade, ao invés de fazerem a segurança, eles foram os próprios assassinos, né, as próprias pessoas que trouxeram e que demonstraram não conseguirem conviver em sociedade. E a pena mínima para esses dois canalhas seria a prisão perpétua, né, ao meu ver. Agora, dadas as devidas considerações ao caso bárbaro repudiante, que eu comecei a ver o vídeo, chega um determinado momento, os vídeos, né, que são vários, que eu não sei se eu repudiava mais quem estava batendo do que quem estava filmando. Eu não sei como a pessoa consegue filmar aquilo e em algum momento não intervir, não se colocar à frente da situação. Eu não consigo entender. Então, são um caso assim horripilante, né? Bárbaro, crime hediondo, o crime que foi cometido nesse mercado. Espancaram um cara até a morte. Ah, por causa de uma discussão. Ah, por causa que o cara parece que deu um murro em um dos seguranças. Tá, o máximo ou o que seria aceitável, o segurança devolveu o murro, que é homem, né? Falando de homem para homem. Então, qualquer homem vai entender a minha fala aqui. Mesmo que ele esteja trabalhando, mas devolveria o murro no cara, imobiliza o cara, prende o cara numa sala e chama a polícia, né? Apesar de que um deles era policial, né? Então, mais complicou mais ainda, né? Mas enfim, não foi o que foi feito e agora aí os políticos e o STF se apropriam
Que aí vai entrar as minhas críticas, que tem crítica também, né? Se apropriam do ocorrido e agora vão fazer política em cima do caso, das minorias, né? Colocam tudo numa mesma sacola. Racismo, homofobia e feminismo. Casos totalmente distintos, mas vai tudo para uma mesma sacola. Vamos tratar tudo de uma forma só. Vamos gritar nos jornais, vamos propagar, vamos fazer o maior alarde, tudo de uma maneira só, porque somos os bonzinhos. Somos os patrulheiros da humanidade. Estamos combatendo esse governo opressor, fascista, combatendo esses governos nazistas, preconceituosos. Nossa, como eu sou humano em combater esses governos fascistas, desses governos burgueses, né, liderados aí por brancos racistas. Calma, calma com teu sentimento, meu amigo negro que está me escutando, né, meus amigos gays, minhas amigas lésbicas, você que faz parte dos movimentos de minoria, calma, vai com calma. Não vá com tanta sede ao pote, porque essa não é a realidade. Esse é o teu sentimento, mas não é bem assim. Né? Existem outros fatores que devem ser avaliados e analisados nessa discussão. E esse é um tema que nós negros não vamos alcançar a igualdade à base da porrada, do protesto, da violência, né, como se acontece nos Estados Unidos. E parece que essas coisas vêm para cá. Né, a forma de protestar, querer fazer do Brasil um país com proporções racistas como os norte-americanos são. Nem de longe o Brasil se compara com os Estados Unidos, nem de longe. O racismo no Brasil é estrutural. Não é esse racismo voluntário, esse racismo agressivo, exacerbado, onde você vai ter restaurante que entram negros e outros que entram brancos. Você não tem essa divisão, escola para brancos e escola para negros. Você não tem essa divisão oficialmente falando. Você tem essa divisão estruturalmente falando. E muda tudo. O racismo continua, e aqui tem, mas é estrutural. Qual a diferença do estrutural para esse outro tipo de racismo que é praticado nos Estados Unidos e em alguns países da Europa e até no Oriente? A diferença é que ele não é direto, não é de pessoa para pessoa. E por isso que alguns brancos que estão me ouvindo vão dizer assim, é verdade, porque eu nunca vi um negro ser xingado. Meus amigos, eu tenho amigos negros, eu gosto até mais deles do que de alguns brancos, eu trato igual, da onde que vocês vê tanto racismo? O branco diz assim, né? Mas o racismo que os movimentos negros fazem muito bem, de questionar, aí é o meu ponto, eu tenho discordâncias e tenho concordâncias. É o racismo estrutural. Sabe qual que é o racismo estrutural? É aquele que você, quando você vai ao médico, só você trazer na tua mente, quantos médicos negros atenderam você, que está me ouvindo aqui nesse vídeo, ao longo da sua vida? Quantos médicos negros? Quantas caricaturas negras você lembra? Quantos rostos negros você lembra te atendendo no hospital como médico? Acho que a maioria de vocês nenhum, né? Quantos juízes vocês que já defenderam causa na justiça, inquéritos, processos criminais, quantos juízes negros já atenderam vocês em cada um desses processos? Difícil, né? Para trazer na memória. Quantos engenheiros civil, engenheiro mecânico, engenheiro que trabalha na parte de tecnologia, quantos engenheiros negros você já presenciou em uma fábrica, numa empresa, seja por onde for que você teve a oportunidade de estar e de andar e de fazer parte? Quantos? Quantos negros na política? Vamos pegar o STF, né, que o ministro Barroso se apropria
da morte do rapaz fala pouco do ser humano que morreu e do que tem que ser feito com a família, e fala muito da questão da cor, do racismo, da pele, porque eu vou entrar ainda nesse tema. E no STF mesmo, no qual ele faz parte. Quantos negros já sentaram naquela cadeira? Pelo que eu sei, até onde eu me lembro, eu só vi uma figura negra naquela cadeira sentada até hoje, que foi o Joaquim Barbosa. Nossa, é verdade. Quantos donos de empresa, em todas as empresas que você trabalhou, quantos donos eram negros nas empresas que você já trabalhou, já fez parte, que você pôde conhecer e saber quem eram os donos? Quantos donos eram negros? Faça essa pergunta para você mesmo. Quase nenhum, né? Ou nenhum, na maioria de nós aqui. Sabe por quê? Porque isso se chama racismo estrutural. Um país onde a maioria são negros, mais de 50% são negros, e você não tem essa raça ocupando, ou esse povo ocupando, pessoas com esse tom de pele ocupando os altos cargos, por que não? Você já parou para pensar o porquê não? É porque os negros não querem? Ou porque os negros são menos capacitados para ocuparem esses cargos? O que será que acontece? Acontece que nós desprezamos a cultura, nós desprezamos a história, nós desprezamos o processo cultural, nós desprezamos o contexto histórico no qual o negro se encontra. E aí é onde não dá, é inegociável, porque quando eu desprezo o contexto histórico, quando eu desprezo, né, o contexto histórico, eu desprezo todas as possibilidades que eu tenho de entender o que está acontecendo hoje. A história, ela reflete a realidade de hoje. E não é que você, branco, que está me ouvindo, você é racista. Não é que você é culpado. E é aí onde eu não consigo entender alguns negros, né? Alguns até colegas, até familiares. Né? Eles colocam o branco hoje como culpado. É um sentimento que vai à flor da pele. Nossa, parece que os brancos da atualidade são assassinos. É um instinto para falar de racismo. Parece que, nossa, parece que eu estou falando de um Hitler. Eu coloco as pessoas que convivem comigo ao nível de um Hitler. Né? Eu estou falando, parece que a gente está falando de um Mussolini. Pouca razão, muito sentimento. Com muito sentimento assim, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos tratar com razão. Vamos mostrar para os brancos que eu sou negro. Alguém vai dizer, mas você está meio amarelado. Não, eu sou negro. Eu sou negro. Sempre fui chamado de neguinho, de negão. Sempre tive apelidos de negro, porque agora que é a hora de eu pontuar alguns negros, aí eu não sou negro. Eu sou negro, sim. E posso e tenho voz para falar. Eu posso falar sobre a causa negra, porque eu sou negro. Né? Que eu acho isso uma outra babaquice. Só quem é negro pode falar da causa negra. Isso é uma outra babaquice que nós criamos e nós queremos brigar se um branco fala de uma causa negra. Não consigo entender isso. Discordo disso. Né? Porque nem tudo do qual eu falo, nem tudo daquilo que eu falo eu preciso ser. Né? Então aí nós vamos abrir o leque e vamos, né, pensar, vamos questionar muitas coisas. Voltamos ao tema. Então, é muito sentimento, pouca razão, é muita lacração e pouca racionalidade, pouca objetividade. Nós precisamos estruturar o nosso discurso como negros e destacar exatamente aonde são os pontos que aqui no Brasil, que muda, tá? Racismo não é tudo, não são todos iguais em todas as partes do mundo, não. Ele muda de região para região. Numa região, o racismo vai ser praticado de um jeito, em outra região é de outro. Depende muito do contexto histórico, da formação daquelas pessoas. Né? O resquício histórico diz muito de qual o racismo que vai se estabelecer naquela região, naquele lugar, naquele país, naquela nação, enfim. Então nós precisamos estudar um pouco mais.
Nós precisamos entender um pouco mais a questão das estruturas. Tanto você branco, que é favorável a nós negros termos os mesmos direitos, tanto você negro, que quer ser militante, que quer falar na internet, estuda um pouco mais, meu querido. Estuda um pouco mais, minha querida. Para você tirar um pouco do sentimento e o seu diálogo ser pautado mais na razão. Parem de atacar pessoas. Ataquem as ideias do qual elas defendem. Quando for propício, é obviamente. Não fique montando seus discursos baseado no ódio. Não, montem os seus argumentos e as suas afirmativas baseadas no que você estudou, não baseadas só no que você sente. Porque sentimento por sentimento, o branco nunca vai entender o sentimento que é de um negro ser alvo de um racismo. O branco não vai entender. E assim, ele nem precisa entender. Ele não precisa entender o que eu sinto. Ele precisa concordar com estudos que eu faço e com a razão que deve haver uma equiparação, deve haver uma reestruturação da sociedade, para que o negro tenha os mesmos, as mesmas condições de lutar, de conquistar o seu espaço. E essas condições, elas não existem. Elas não existem. Meritocracia é uma piada para um país tão desigual quanto o Brasil. Tá? E olha que eu sou de direita, por enquanto, sou eleito. Não vou dizer que eu sou eleitor, eu votei no Bolsonaro, mas não estou fidelizado com ele. Não vou morrer de braços dados com o Bolsonaro. Né? Possa ser que se tiver um candidato de direita que defenda os princípios da família, defenda o que eu acredito, possa ser que eu troque o meu voto. E não necessariamente preciso demonizar o Bolsonaro. Não, que até agora o governo dele não é um governo bom, porque veio a pandemia, tantas coisas que aconteceram. A gente não pode... Mas dentro daquilo que ele propôs, algumas coisas ele fez, outras não. Ninguém vai fazer tudo que propõe, né? Isso é fato, ninguém vai fazer tudo que propõe. E eu acho que ele foi tão atacado, ele foi tão massacrado por algumas falhas dele, por falas dele, né, que ele acaba sendo mal interpretado, mas também ele não evita, né, de falar, ele fala muito e fala muito com sentimento, essa que a questão é pouca razão, mas também porque é a turminha lacradora, né, um branco no poder de direita é racista, é misógino, né, é nazista, é fascista, não importa o que ele defenda, importa é que ele é branco, e é isso, eu sou negro, e ele é contra os negros, assim como falaram do Trump nos Estados Unidos. E aí, quando a gente vai ver, nenhum negro foi perseguido. Os negros e os latinos foram a maioria de votos no Trump. Porque teve emprego para todo mundo. Os índices de empregos foram os maiores no governo do Trump, até mesmo do que do governo Barack Obama, no seu primeiro mandato. Então, vamos lutar pela causa negra, mas vamos lutar com consciência. Vamos lutar com a razão. Para de ficar destilando sentimento. Que ninguém vai entender o seu sentimento. As pessoas vão entender as suas razões. As pessoas vão entender os seus estudos. As pessoas vão entender as suas coerências. Não discurso incoerente. Agora vamos falar do rapaz, né? Ansioso aí para falar do rapaz. Vou tentar falar aí 18 minutos. Vou tentar falar mais em 5. Falando do rapaz... Na verdade, eu estou me perguntando, em algum momento, isso tem a ver com racismo? Porque os seguranças eram brancos, mataram um rapaz negro, mas em nenhum momento foi falado que ele apanhou porque ele era negro. Em nenhum momento eu não vi nas colunas que eu li, nem nos jornais que eu assisti hoje, eu não vi em nenhum momento ser falado que esse rapaz apanhou porque era negro. Né? Em nenhum momento. Vem cá. Minha cachorrinha. Em nenhum momento eu ouvi isso. E eu não estou entendendo até agora o porquê que é tão falado, o que está sendo tão lacrado a questão do racismo. Bom, acho que isso já explica o que eu penso, né, na questão do racismo nesse caso. Não consigo enxergar racismo nenhum nesse caso.
de que nós estamos falando de um homem que foi espancado. Não é verdade? Em nenhum momento foi falado que ele foi espancado por causa da cor. Se fosse um homem branco que tivesse tido as mesmas reações dentro de uma discussão, porque ele não seria espancado até a morte, só foi espancado porque foi negro. Acho que tem uma história, então é estranho isso daí. Estamos falando, não, é porque é o dia da consciência negra, então precisava ter um episódio para a turminha da lacração poder falar, né? Sem base em estudos, somente com sentimento. Assim não vai, Brasil. Então tá aqui o nosso posicionamento a respeito desse tema. Né? A minha esposa pensa da mesma forma, ela é branca, né? Mas ela pensa da mesma forma, ela entende o racismo estrutural, ela concorda, ela entende que deve haver formas para que o negro alcance os patamares que o branco está hoje, mas sem essa coisa muito sentimental, sem misturar muito a razão com o sentimento nessa questão. Né? Então, eu acho que nós precisamos rever um pouco mais, estudar um pouco mais antes de falarmos. Precisamos separar um pouco as coisas. Não é porque eu sou contra a meritocracia que eu não posso votar num governo que defenda a meritocracia. Ou que eu vou demonizar um governo que defenda a meritocracia. Não. Eu vou votar por outros motivos que são cabíveis para eu votar nesse candidato. Não é porque eu sei que existe racismo estrutural no Brasil, e concordo que exista, que eu vou agora lá na internet pegar qualquer caso que tenha um branco ofendendo um negro e vou dizer que é racismo. Qualquer caso que tenha um gay sendo ofendido ou sendo criticado é porque é homofobia. E qualquer caso que uma mulher está sendo criticada é porque é um feminino, nossa, é porque é machismo. Virou tudo agora é machismo. Então negro não pode ser mais criticado. Então vocês não podem mais criticar esse vídeo, porque se criticar esse vídeo que eu estou gravando, ninguém pode criticar, ninguém pode discordar de mim, porque se discordar é porque é racista. Menos, pessoal. Vamos pensar um pouco mais com a mente livre de amarras ideológicas e sermos um pouco mais justos, né, com consigo próprio, né? Vamos ser justos com a nossa própria com a nossa própria consciência, né? Com aquilo que existe dentro de nós. Ok? Tá aí a minha participação nesse caso tão cruel, né, que aconteceu hoje e que nós precisamos assim repudiar, sim, tratar, mas saber, né, como tratar desse caso nesse dia de hoje. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. E quem gostou desse vídeo, curta, né? Dê um like, né, no vídeo, ativa o sininho para receber, né, nossos vídeos, nossos futuros vídeos. E nós vamos ficar muito felizes aí com a participação de vocês. Tá aqui minha criança. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe a todos.